Você pode achar tudo desse novo time do Vasco, até que ele não é bom. Mas uma coisa, todos são unânimes nesse instante. O espírito é outro. O time corre, o time luta, o time sabe das suas limitações, mas não se entrega. Você vai ouvir o preparador físico do Vasco, Fábio Eiras, que saiu do campeão Botafogo, nosso adversário de domingo, time que foi campeão da Série B no ano passado, e vai dizer que o grupo está muito focado, que o Vasco hoje tem um time a fim de conquistar alguma coisa nesse ano de 2022. E prova maior disso é o perfil dos jogadores que estão chegando. Vasco anuncia mais um. 2 devem ser anunciados nessa semana. Jogadores jovens, jogadores saudáveis. Gente que vai se somar à tropa do vovô, que vai ter um desfalque domingo em São Luís. E você vai saber tudo do time na sequência desse news. Vamos também falar no último bloco sobre a questão da SAF. As coisas estão andando, mas as discussões prometem ser longas para definir o futuro do nosso clube. Essas e outras notícias num AVNews, como sempre, muito recheado nessa quinta-feira, faltando pouco para o primeiro clássico da temporada, Vasco e Botafogo. A gente volta já, depois que ela tocar com carinho, com leveza. Toca a guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos nessa quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dê aquela curtida para que o YouTube possa referendar o nosso vídeo para mais gente. Posso indicar aí para a galera que está meio desligada, de repente aparece aquela indicação dizendo que o AVNews está entrando no ar. Compartilhe também o link com os seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. Avise a todo mundo que o AVNews está chegando com as notícias do Vasco da Gama. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Atenção, você através do YouTube, você tem que ser membro. E aí você estará no grupo de Telegram. Se você quiser dar um up, participar, por exemplo, do News de amanhã, que é ao vivo, do pré e pós-jogo, como fez o Gil Júnior, membro nosso do canal ontem na partida entre Vasco da Gama e Portuguesa, ou então na live tradicional de segunda-feira, a última teve o Juninho, você tem que entrar em contato com a gente através do direção@atençãovascaínos.com, você faz mais um pagamento via Pix e você entra no grupo de WhatsApp. E olha, tem muita vantagem. Os dois grupos são bem legais. A maior diferença é essa. Você no grupo de WhatsApp tem mais acesso a mais lives, mais conteúdos. O que você está esperando? Muita gente me pergunta, mas eu tenho que ser membro via YouTube? Sim, para que você possa ser membro do canal e quando nós fizermos as lives apenas para membros, você possa ser indicado a entrar no chat, participar com a gente. Porque se você entrar direto no grupo de WhatsApp, você não vai poder participar das lives dentro do chat. Então é por isso que é importante que você seja membro, que você faça através do QR Code que está aparecendo na tela. Aqui embaixo também tem um indicativo. Você seja membro via YouTube, depois você entra em contato e a gente te adiciona no grupo de WhatsApp. Quero dar um recadinho da OneFootball para você. A OneFootball está agora transmitindo os campeonatos catarinense, paranaense e o Campeonato Carioca. Sim, no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, você entra ali e você consegue assinar o pay-per-view da OneFootball para a transmissão do Campeonato Carioca. E você participa também de um concurso cultural. Atenção, até o dia 11 somente, portanto, até amanhã. Você tem que participar até amanhã, senão não tem jeito. Você participa, entra no link, você vai ter todas as explicações. E aí você consegue saber como ganhar uma camisa oficial do seu clube. É uma dica, uma frase legal, bacana. Se você conseguir colocar toda a sua inspiração, você pode ganhar uma camisa oficial do seu clube. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Bom, o Vasco venceu ontem a Portuguesa e é claro, gente, eu estou gravando esse vídeo aqui enquanto jogam Fluminense e Botafogo. Então eu não posso dizer se o Vasco manteve a liderança ou não. Até o momento em que gravava esse vídeo,
o Vasco era líder do campeonato. Sim, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Um time que vem conseguindo vencer, jogando bem em algumas partidas e outras quando não joga bem, como foi o caso de ontem, com muita garra, muita determinação, muita tenacidade, o Vasco consegue as vitórias. Mas domingo tem desafio. Às 8 horas da noite contra o Botafogo, primeiro clássico do Vasco nessa temporada. O time vai a São Luís do Maranhão. Alô, São Luís do Maranhão, torcida vascaína, não precisa nem pedir. Invadam o Estádio Castelão para prestigiar esse time do Vasco. O Vasco vai tentar voltar a ser bom em clássico, porque olha, os 2 últimos anos têm sido terríveis. Vamos colocar aí na tela os números. Em 2021, ano passado, foram 7 jogos para o Vasco enfrentar Flamengo, Fluminense e Botafogo. 2 vitórias contra o Botafogo no Campeonato Carioca e o Flamengo também no Campeonato Carioca. 2 empates contra o Botafogo e o Fluminense no Campeonato Carioca. E 3 derrotas, as 3 para o nosso adversário de domingo. Naquela final fajuta da Taça Rio e nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Em 2020, jogando na primeira divisão, o Vasco jogou mais contra todos os times. Foram 11 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 7 derrotas. O Vasco venceu 2 vezes o Botafogo, 1 empate e 2 derrotas para o Alvinegro. 3 derrotas para o Fluminense, 1 empate e 2 derrotas para o Flamengo. No total foram 18 clássicos em 2 anos. 4 vitórias para o Vasco, 4 empates e 10 derrotas cruzmaltinas. Está na hora do Vasco voltar a ser protagonista nos clássicos do Rio de Janeiro. O time vai ter uma alteração para o jogo de domingo contra o Botafogo. O lateral direito Everton, titular da equipe, tomou o 3º cartão amarelo ontem e quem vai substituí-lo é Léo Matos, jogador que tem 64 jogos com a camisa do Vasco, 10 assistências, 4 gols e já jogou 2 vezes nessa temporada. Jogador de 1,84 m, que tem jogado na lateral, mas também tem jogado de zagueiro. E vai estar amanhã na entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Faço questão de estar lá para prestigiar e fazer as minhas perguntas ao lateral zagueiro Léo Matos. O restante do time deve ser mantido porque Yuri e Vitinho continuam de fora. Mas olha, as notícias são boas. O Vitinho já está em processo final de transição e semana que vem já pode começar a treinar com o grupo na parte física. Já o Yuri ainda sente resquícios de dor no tornozelo, mas também está evoluindo bem e pode ser que em mais 2, 3 rodadas esteja incluído no grupo do técnico Zé Ricardo. Um time que vem mostrando muita disposição, um time que vem pelo menos encantando nisso, postura. Se a gente teve 2 anos de um time sem postura, de entrega, de luta, de determinação, esse ano, mesmo que em 5 aparições, já é completamente diferente. Jogadores que sentem o jogo, sentem o resultado difícil pela frente e lutam até o final. Como eu disse ontem no pós-jogo, Zé Ricardo manteve a equipe durante 81 minutos. O Vasco conseguiu fazer o gol aos 29 do segundo tempo. E aí, aos 36, ele fez a primeira modificação. Deu ao time a responsabilidade de vencer, de derrotar o adversário. E foi assim que o Vasco fez. Só que domingo é um clássico, viagem para São Luís do Maranhão, campo pesado, o Castelão tem aquela grama alta. E aí, será que esse time vai manter essa pegada? Vai jogar com a intensidade que tem jogado? E eu fiz questão de ouvir o preparador físico Fábio Eiras, que era o preparador físico do campeão Botafogo no ano passado na Série B. E ele vai falar com a audiência do canal Atenção Vascaínos, primeiro sobre o grau desse time. É o 6º jogo que o Vasco vai jogar. Qual é a condição física desse time nesse momento, Fábio? Quanto à questão dos limites do time, né, a gente vê muito pelo sentido de estar criando uma identidade, né, e essa identidade realmente passa em superar limites, passa em ser competitivo, passa em ter um time aguerrido e não é só uma questão física, é uma questão mental mesmo, de sempre estar buscando algo a mais. E isso a gente está tentando embutir de certa forma nos atletas e está tendo resultado. É lógico que a gente está construindo ainda um time e a gente tem muito a evoluir em todos os aspectos, mas de uma forma geral essa identidade que é o que a gente quer para o Vasco. O Vasco tem uma viagem longa, é sempre muito desgastante. Mas o Botafogo jogou hoje contra o Fluminense, tem um dia a menos e um jogo desgastante também. Tudo bem que o jogo do Vasco ontem foi. Isso pode ser uma vantagem para o Vasco, Fábio? Isso eu acho que
fica em segundo plano quando se trata de um clássico, né? Um jogo, uma rivalidade. Eu acho que isso daí vai ficar em segundo plano realmente. Eu acho que a competitividade, a busca pela vitória fica em primeiro plano, e isso não prefiro nem pensar que isso pode ser uma vantagem. Eu acho que a gente tem que pensar em entrar em campo, competir, superar nossos limites e sempre buscar a vitória. Nenê completou ontem 150 jogos com a camisa do Vasco, tem 40 anos, vai fazer 41 esse ano. Fábio, como é que você explica esse fenômeno chamado Nenê? Um jogador que corre 90 minutos e, se tiver que jogar todos os jogos, ele joga mesmo aos 40 anos. Nenê, como eu disse anteriormente, Nenê é um atleta privilegiado, né? A gente tem que, na verdade, sempre tentar parar ele, né? Que ele é fominha e gosta de treinar, mas a gente está sempre acompanhando ele perto, vendo o desenvolvimento dele, a recuperação dele. Estamos tendo essa preocupação, mas enquanto ele estiver apto, a gente vai sempre deixar ele à disposição para o Zé Ricardo usar. Ele é um atleta bastante disponível, bastante acessível, e está sempre pronto para ajudar. E sempre querendo se doar pelo Vasco. E eu perguntei finalmente como é que vai ser rever o Botafogo. Os companheiros de Botafogo que ano passado subiram com ele para a primeira divisão. O Vasco vai ter um jogo difícil contra o Botafogo, principalmente no embate físico, por todo o trabalho que você, o legado que você deixou no Botafogo no ano passado, hein, Fábio? Isso para mim é bem claro. Eu tive uma história lá, como tive em outros clubes, mas hoje eu estou no Vasco e, apesar de ter deixado muitos amigos lá, eu vou dar a vida aqui, vou brigar cada segundo para que o Vasco possa sair vencedor. E não só contra o Botafogo, mas contra qualquer equipe. Então hoje eu, minha família, somos todos Vasco e eu prefiro pensar que não existe outra resposta senão o Vasco vencer. E complementando a isso, o jogo em si, ele é difícil, né? Eu prefiro não pensar só na parte física, quebrar um pouco de paradigma. É muito mais complexo do que achar que vai ser um jogo fisicamente duro por uma equipe ou outra ter uma qualidade ou não física. Eu prefiro pensar que o jogo, a complexidade do jogo se entende pela forma com que a gente propõe o jogo e o outro equipe propõe, e como ela vai se desenhar a partir daí. É lógico que o jogo ele é pensado na minha cabeça, mas ele reflete em ações físicas. Mas quando a gente fala de um processo complexo, a gente fala de uma organização da equipe, fala de características de jogador, não propriamente dito de capacidades físicas. Então penso muito por aí. Eu acho que o que pode definir o jogo está muito mais ligado à complexidade do jogo e aos seus desenrolares técnicos e táticos do que propriamente a questão física. O time viaja no sábado, vai para São Luís do Maranhão. E há uma preocupação em relação a jogadores pendurados. O Vasco tem 6 jogadores pendurados. Depois do jogo do Botafogo, o Vasco enfrenta o Bangu. A tabela está marcando para quinta-feira, dia 17. Estão pendurados Matheus Barbosa, Ulisses, Bruno Nazário, Raniel, Thiago Goleiro e Juninho. Nenê tem um cartão amarelo. E no próximo bloco, para reforçar esse gás, para dar ainda mais força a esse time, o Vasco teve sempre uma ideia de contratar jogadores jovens e saudáveis. E contrata um que anuncia hoje e tem 2 praticamente fechados dentro desse perfil. A gente vai falar sobre Juan Quinteiro, sobre Luiz Henrique e a contratação do volante Zé Gabriel, que foi anunciada no dia de hoje. A gente volta já já, depois do recadinho da DUAP, curso de idiomas English for Life. Que tudo já está mudando, você já sabe. O jeito de trabalhar, de se divertir e de aprender já não é mais o mesmo. A DUAP Connect conta com um método internacional de ensino, trazendo fluência no inglês em 1 ano. Chega de aprender com métodos engessados e robôs. Aqui você aprende com professores ao vivo e tira suas dúvidas de onde quiser. Pode ser no computador em casa, no tablet ou até mesmo em seu smartphone. É para aprender a falar inglês em qualquer lugar. São vários planos para você escolher o que se adapta melhor na sua rotina e horários flexíveis que dão liberdade de até 20 aulas por semana. Somos a única escola que entrega todo o material didático na sua casa.
Com os nossos cursos, você aprende na prática. Vai viajar? Quer aquele aumento ou até mesmo emprego dos sonhos? Faça DOAP Connect. Antes de falar nesse bloco dos reforços do Vasco, eu quero dar o recadinho da 1xBet para você. A 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, tem a aposta dobrada. Você tem aqui no primeiro comentário um link. Você entra ali e faz a sua aposta, mas antes você coloca a palavra Vascaínos. Com Vascaínos, você dobra a sua aposta. Colocou 40, vira 80, colocou 80, vai a 160. Mas para que você faz isso? Porque você tem condição de guardar uma gordurinha. É bom ter uma gordurinha. Porque aí você faz uma primeira aposta, perde. Faz uma segunda, ganha. Já conseguiu aumentar a gordurinha. Então é para isso, para que você possa controlar o seu dinheiro. Dar um pulo para cima, um dobro em termos de aposta, vale muito a pena. E um detalhe, hein? A 1xBet é uma empresa séria, é uma empresa que tem patrocínio em grandes campeonatos, em equipes pelo mundo, e paga rápido e paga bem. 1xBet é parceira do canal Atenção Vascaínos. O Vasco da Gama praticamente anunciou um jogador hoje, mas praticamente acertou com 2 outros. Vamos falar já já daquele que foi anunciado. Mas os outros que estão praticamente fechados também, informação dada ontem pela manhã, em primeira mão, aqui no canal Atenção Vascaínos, pelo Emerson Rocha, são o zagueiro Juan Quinteiro e o meia Luiz Henrique. Sobre Quinteiro, o jogador chega por empréstimo até o final do contrato dele, que é no final desse ano de 2022. Cada clube vai pagar 50% do salário. Juan Quinteiro é um jogador que ganha um bom salário. Fortaleza vai pagar uma parte, o Vasco vai pagar outra, e aí quando acabar o contrato dele, aí ele fica livre. Ele pode renovar, pode permanecer no Vasco da Gama. É um zagueiro de 26 anos de idade, foi campeão no Fortaleza, mas perdeu espaço com o Vojvoda, o novo treinador do time tricolor lá do Ceará. Ele é nascido em Cali, é colombiano, fez 117 jogos pelo Fortaleza, 1 gol, 19 cartões amarelos, é um jogador que joga muito duro, tem 3 cartões vermelhos. No Fortaleza fez 66 jogos, aliás, ele fez 117 jogos na carreira, 66 jogos pelo Fortaleza, 11 jogos pelo Juventude e 33 jogos pelo Deportivo Cali. Ele foi emprestado ano passado para o Juventude e jogou muito pouco. Eu fui até a Rádio Verdes Mares, companheiro Ivan Bezerra, pedir a ele, que cobre o Fortaleza, depoimentos sobre os 2 jogadores. E eu vou começar pelo Juan Quinteiro, zagueiro que está chegando para o Vasco, jogador de 26 anos de idade. E ele vai contar um pouquinho da história do Juan Quinteiro no Fortaleza, como é que ele chegou, a imposição dele e depois a perda do espaço. Conta pro torcedor do Vasco, ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, Ivan, um pouquinho do Juan Quinteiro, novo zagueiro que está chegando pro Cruz Maltino. Olá, Flávio e amigos do Atenção Vascaínos. Vou falar primeiro sobre o zagueiro Juan Quinteiro. O zagueiro colombiano Juan Quinteiro chegou ao Brasil e ao Fortaleza em 2019 e foi titular absoluto naquela temporada, comandando a zaga do Fortaleza. Formou dupla de zaga com o zagueiro Paulão, que atuou pelo Fortaleza e também pelo Cuiabá. Então, Juan Quinteiro, com grande categoria, esbanjando realmente muita classe, muita firmeza, foi titular absoluto em 2019. Em 2020, ele teve uma lesão de pubis. Como a gente sabe, a lesão de pubis demora muito tempo para o atleta recuperar. Então, ele foi perdendo espaço com essas lesões. Em 2020 também aumentou a concorrência com a chegada de outros zagueiros, como Tite, que jogou Bahia e outros clubes e veio do exterior, e assim ele ficou sem espaço. Benevenuto também chegou para o tricolor e Quinteiro foi ficando para trás. Emprestado ao Juventude, ele recuperou um pouco daquele bom futebol. Foi devolvido no dia 31 de dezembro, mas o Fortaleza não manifestou mais interesse em permanecer com ele, embora o contrato dele ainda esteja extenso, ainda até o final do ano. O Juan Quinteiro não gostou de alguma coisa e o zagueiro colombiano está agora indo para o Vasco da Gama. É isso aí, companheiro. Já já ele volta para falar do Luiz Henrique. Luiz Henrique é um jogador que foi criado na base do Flamengo, foi campeão da Copa São Paulo em 2018, num time que tinha Hugo Moura, aquele volante, o PP, um meia que chegou a jogar no futebol profissional do Flamengo e outros. Ele e Yuri, que é um meia atacante rapidinho, foram para o Fortaleza, só que foi muito surpreendente.
Hoje eu conversei com uma pessoa próxima ao Luiz Henrique e disse isso. Ele se surpreendeu porque ele pensou que fosse ser aproveitado pelo Flamengo, porque ele jogava. Era um jogador que estava sempre ali fazendo assistência, jogando um bom futebol. Ele ficou um pouco desanimado, mas conseguiu ver uma perspectiva de crescer na carreira. E ele foi para o Fortaleza e fez uma ótima temporada quando foi para lá. Mas depois, com a chegada do Vojvoda, mesma situação envolvendo o Quinteiro. Ele perdeu muito espaço. E aí veio para o Botafogo para ser o jogador sombra do Chay. Jogador que foi destaque do Botafogo absoluto. Então, ele tinha que jogar no nível Chay. E é claro, ele não conseguiu jogar no nível Chay. Ele é um jogador muito jovem, fez toda essa transição tendo que bater cabeça em times profissionais, porque saiu do Flamengo direto para jogar em outra equipe, em outra cidade, e isso pesou demais. Ele tem 22 anos, 1,72 m, e apesar de ser um jogador que começou como camisa 10, como meia, ele foi recuado para segundo volante, aonde ele consegue jogar melhor de frente, fazendo a distribuição. E o técnico Zé Ricardo conhece Luiz Henrique, inclusive ligou para ele, conversou com ele, esse jogador que fez 36 jogos em sua carreira. Tem 2 gols, 3 assistências, no Fortaleza foram 25 jogos, no Botafogo 11. O Zé Ricardo ligou para ele e disse: Luiz, quero você aqui, mas quero naquela função de segundo volante para você brigar. Eu quero um jogador brigador, lutador e que você faça o time jogar. Vamos então ao Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares, que vai falar agora sobre esse jogador, o Luiz Henrique, outro jovem que está chegando, mais um jogador de meio campo que está chegando no Vasco da Gama. Olá, Flávio. Sobre o Luiz Henrique, a situação é a seguinte: ele foi um meia que chegou do Flamengo como destaque da base lá do Rubro Negro. Em 2020, foi muito bem pelo Fortaleza, fez 30 jogos, marcou 3 gols, deu 6 assistências. É um meia clássico, aquele meia de toque, né, de assistência, é um garçom, e também joga como volante. Com o técnico Rogério Ceni, ele chegou a jogar até de lateral esquerdo no time tricolor, em 2019 para 2020. Então é um jogador, uma promessa, já está com 22 anos, chegou aqui como promessa, foi emprestado ao Botafogo, colaborou aí pelo Fogão lá com o acesso, né? E é um jogador de muita versatilidade, muito toque de bola refinado pelo meio campo. Com o técnico o Vojvoda, ele não teve muito espaço, porque já chegaram outros meias, como Matheus Vargas, chegaram Lucas Lima, Lucas Crispim, que hoje joga de ala, e o Luiz Henrique ficou sem espaço no time tricolor. A solução foi emprestá-lo para algum clube. No caso, ele foi para o Botafogo e agora devolvido, está no Rio de Janeiro treinando, já pode ficar por aí mesmo, porque o caminho dele será, então, o Vascão da Gama. É isso aí, companheiro Flávio. Um abraço muito forte a todos do canal Atenção Vascaínos. Ivan Bezerra, de Fortaleza. Os dois devem ser anunciados até o final de semana. A situação do Luiz Henrique, ele tem contrato até 2023. O Vasco também vai pagar o salário do jogador, que é baixo. Porém, a questão de percentuais está sendo discutida e o Vasco deve ter um percentual, deve ficar, como foi no caso do Matheus Barbosa, que o Vasco também ficou com percentual. Ficou com 70%, 20% para o Avaí, 10% para o jogador. O mesmo deve acontecer com o Luiz Henrique, que é assessorado pela empresa Life Pro. O Vasco anunciou hoje oficialmente a contratação do volante Zé Gabriel, jogador que estava num mistério danado, quase uma semana depois. Até tive a informação hoje durante o dia que o problema era o empresário, o Thiago Silva, aquele meio esquisitão que eu falei da outra vez, que o Thiago não estava querendo dar muita informação, e hoje eu soube que, na verdade, ele estava querendo garantias, porque o jogador sairia do Inter. Não teria mais essa coisa de, vou pagar salário e você paga uma parte. Não, agora ele é todo do Vasco. E aí o que acontece? O jogador também queria ter essa segurança, era uma informação. No entanto, eu falei com o Carlos Brasil hoje de tarde e ele me disse, olha, desconheço completamente isso. Bruno Gomes já está em Porto Alegre desde ontem, tudo ok com o Internacional, e o Zé Gabriel da mesma forma, tudo ok com o Vasco da Gama. O Bruno Gomes, inclusive, que já retirou a ação, jogador que tinha uma ação contra o Vasco da Gama. José Gabriel dos Santos Silva, 23 anos de idade, 1,84 m, de Carmópolis, no Sergipe, anunciado como volante. Ele vem para ser volante. Jogou no Corinthians, jogou no Internacional, fez 22 partidas no Internacional, com 2 gols, 60 partidas em toda a carreira. É o volante que está chegando para o Vasco para compor. Vai ser ali o primeiro volantão, coisa que o Matheus Barbosa tem quebrado um galho jogado ali, mas nesse momento o Zé Gabriel vai ser a sombra do Yuri, por exemplo,
que não tem jogado, precisa voltar porque os volantes do Vasco estão jogando. De repente ele vai ter que correr atrás para garantir novamente a posição de titular. No próximo bloco, a gente vai falar sobre questão da SAF e vamos ouvir o novo técnico do Sub-17 do Vasco, que está muito feliz com o espírito de um time vencedor e que quer mais coisa para esse ano de 2022. A gente volta já já. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação ou pelo WhatsApp 021 99756 1562. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. Só como reforço para essa chamada aí do Fundo de Garantia, para quem já fez pode fazer de novo, porque agora aumentou o número de parcelas. Então você pode fazer de novo, entre em contato com a DR Cred e você vai ter condição de resgatar o seu Fundo de Garantia, antecipar. E eu quero dar um recadinho do Renda Extra agora para você. Lembra do Renda Extra? Pensa que eu estou esquecendo, hein? Estou esquecendo não, o Renda Extra está ajudando muita gente. Você tem na descrição do vídeo um link. Você entra ali e faz o curso Lucrando em Home Office. Você vai aprender a trabalhar em casa, sem patrão, sem trânsito, sem nada, sem o risco aí da Covid ou então da variante. Você fica em casa, trabalha, tem uma equipe de suporte que dá toda a condição para você. E aí você aprendendo, você começa a trabalhar e ganhar em dólar. Se você não aprender, não conseguiu entrar na sua cabeça todo o ensinamento, gente, eles devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder? Absolutamente nada, você tem muito a ganhar com Renda Extra, lucrando em home office. O Vasco, como a gente anunciou na semana passada, tem um novo técnico do Sub-17. É Gustavo Almeida, que esteve no Red Bull, no Corinthians e foi campeão paulista ano passado, em 2021, com a equipe paulista. Ele chega e já trabalha. E olha, está muito feliz com o ambiente de um time que ganhou títulos ano passado, disputou 4 finais, ganhou 2 e perdeu 2, mas é um time acostumado a disputar títulos, que está numa transição grande, porque muitos do Sub-17 foram para o Sub-20, mas o Gustavo está muito, muito animado. E ele vai falar sobre a expectativa daquilo que pode realizar no Vasco da Gama. Bom, a expectativa é imensa, é uma oportunidade gigantesca estar aqui dentro, vivendo num clube que tem muita tradição na formação de jogadores. Muitos jogadores do cenário internacional passaram pelo Vasco, e trabalhar com jogadores desse perfil, com muita qualidade técnica, identificados com o clube, é uma coisa que eu acredito. Então, no processo de formação, acho que passa por isso, dos jovens entenderem o que é o clube, o que significa estar no clube, e ajudar nesse processo é o que eu gosto de fazer. Então, vim acreditando muito no que está sendo feito aqui, nas pessoas que aqui estão, na qualidade dos jogadores que aqui estão, para a gente poder, esse ano, fazer um bom trabalho, representar muito bem a camisa do Vasco e honrar a tradição de ter bons jogadores que vão se preparar para estar na seleção brasileira, no profissional e em grandes clubes no futuro. Gustavo agora fala como foi a recepção do grupo ao seu trabalho, a maneira como ele se colocou. Como é que foi essa recepção, hein, Gustavo? A recepção foi muito boa, tanto por parte dos atletas, desde o dia 1, mostrando um comprometimento, uma fome de ganhar. Um time que já foi vencedor ano passado, ainda tem fome de querer conquistar mais, elevar o nível da categoria. Então isso me impressionou, além da condição técnica, coragem, criatividade que os meninos apresentaram já no primeiro treino. E a comissão já vem do ano passado, então vendo os jogos,
deu para perceber muito além da qualidade individual dos jogadores, dá para perceber que tem um trabalho consistente, qualificado, e minha expectativa também é aprender com eles, o que eles têm de conhecimento e conteúdo para passar e contribuir no trabalho que a gente vai fazer esse ano. Sobre 2 jogadores que estão sem contrato, discutindo renovação. Marlon Santos está próximo de acontecer, como foi o Marlon Gomes semana passada. O Marlon Santos também vai renovar. O camisa 10 que jogou na Copinha. Já o Caio Buiú está treinando, está mantendo a forma, tem contrato. Se o Caio Buiú não renovar o contrato, ele não joga. Se ele quiser jogar mesmo assim, não tem problema nenhum. Mas do jeito que está, só joga se sentar para renovar o contrato. Ô novela, hein? Olha, o presidente Jorge Salgado publicou hoje na sua conta no Twitter essa mensagem aí que eu vou ler para você. Semana de muito trabalho, reunião com a área financeira, área jurídica e também com a KPMG, estudando as melhores alternativas para o Vasco. Tivemos a sequência do trabalho do grupo de acompanhamento para debater aspectos da SAF, mais novidades em breve. Olha, provavelmente semana que vem vamos ter alguma novidade em relação às decisões do Conselho de Beneméritos e principalmente do Conselho Deliberativo. Há uma grande chance de que o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, possa ter um parecer sobre o pedido da diretoria administrativa quanto ao futebol do Vasco virar sociedade anônima. Internamente, há uma certeza de que um número pequeno de conselheiros não pode decidir o futuro do Vasco. Esse assunto precisa ser levado para os sócios. Os sócios precisam decidir isso. Eles precisam ter noção. E um amplo debate vai ser feito, muitas coisas vão ser esclarecidas, inclusive o canal está aberto, já coloquei isso abertamente aqui para discussão, já fiz até uma proposição de trazer mais gente aqui para discutir, quase como um SAC, um serviço de atendimento ao cliente, um serviço de atendimento ao sócio, seria um SAIS, para o sócio do Vasco que tem dúvida possa tirar as suas dúvidas quanto à questão da SAF. Algumas dúvidas, como por exemplo, a questão da manutenção da história, dos ritos do Vasco, do patrimônio do Vasco. Por exemplo, São Januário. São Januário ficaria com a SAF ou ficaria com o clube? Quem cuidaria de São Januário? Mas e se São Januário não for para a SAF? Será que o dono da SAF, aquele majoritário, vai querer jogar em São Januário ou vai levar para outros locais? Como é que vai ser feito isso? Uma outra situação, investimento no futebol. Qual vai ser o investimento? No início apenas para pagar contas ou para fazer um time? Qual é a ideia? Outra situação também, a questão do valor. Muito se fala que o Cruzeiro foi vendido por tanto, o Botafogo por tanto, e o Vasco vale quanto? Como vai se fazer a valuation do Vasco? Como se vai avaliar o valor? O que é? O que pode mensurar o valor do Vasco da Gama? A sua dívida? Os seus atletas? A sua história? A sua torcida? Como chegar a esse valor? Outro aspecto, o percentual de compra. Vender mais de 50%, 70%, 80%. Uma outra situação, propostas. Qual a melhor proposta? Por exemplo, de um grupo como o Grupo City, de um grupo como o grupo de Roman Abramovich, ou não, de repente, de um grupo que quer fazer algo diferente, que não queira cair nos mesmos vícios desse grupo grande, mas que com o mesmo aporte possa fazê-lo. Não se sabe. Todas essas discussões estão sendo colocadas à mesa e a tendência realmente é que na semana que vem se tenha um parecer para que os sócios possam, numa reunião da AGE, sim, da Assembleia Geral Extraordinária, definir se o Vasco da Gama no seu futebol vai virar SAF ou não. As coisas estão andando, as coisas estão acontecendo e o Vasco talvez tenha um motivo para discutir algo tão importante tanto quanto a resposta histórica, definir o futuro do seu futebol, definir o futuro do clube, diria eu, porque é algo realmente que precisa ser definido. A gente precisa entender bem o que vai ser essa SAF, qual é a proposição da SAF. Nada melhor de que o sócio definindo esse futuro. Quer um exemplo? Situação de pagamentos. Muita gente, pessoa jurídica preocupada porque não recebeu ainda. Tem pessoa jurídica com 2 meses, com 3 meses, até com 4 meses sem receber. Tive uma informação interna hoje do clube que está se tentando questão de antecipação de recebíveis, alguma situação nova que possa pintar para pagar a pessoa jurídica. Alguns jogadores com direito de imagem estão com problema na pessoa jurídica. E aí, vai ter atraso para a pessoa jurídica com os jogadores, com o time jogando como está jogando? Como é que vai ser?
A gente está aqui cobrando, a gente quer saber uma definição a respeito disso. Agora é a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. Olha, a Dádiva está arrebentando. A Dádiva, ontem o nosso Vinícius esteve lá em São Januário, abraçou muita gente. Já tem gente querendo fazer parceria lá no grupo de WhatsApp, o nosso Carlos Caju, que tem uma hamburgueria maravilhosa, quer juntar as mostardas. É isso aí, gente. Vascaíno ajudando o Vascaíno. O WhatsApp tá aqui, o Instagram tá aqui. Você entra em contato com o Vinícius e ele entrega a mostardinha, ó, top, top demais. Quero mandar 3 abraços muito carinhosos. O primeiro para o Sérgio, pai da Laura, que completa hoje em Passa Quatro, Minas Gerais. Conheço a sua cidade, Sérgio. 10 aninhos. Ao Sérgio, um grande abraço. A Laura, um beijinho do tio Flávio, que Deus possa abençoá-lo. Um grande abraço ao meu querido Jean Faísca. Hoje a Faísquinha está fazendo anos. 4 anos de idade da pequena Maria Fernanda, lá em Joinville. Grande abraço, Jean. Um beijo na sua filha, na querida Maria Fernanda. E quero encerrar aqui com uma mensagem que me emociona demais. O Ivo Rodrigues, lá de Barra do Garça, no Mato Grosso, viajou mais de 2.000 quilômetros para dar um beijo carinhoso no pai Fernando Rodrigues, de Barbacena, Minas Gerais, que completa hoje 92 anos de idade. E o Ivo me disse que o pai dele, o Fernando, me acompanha há muito tempo, desde a época de Super Rádio Tupi, sempre acompanhando as notícias do Vasco. Mas, mais do que isso, que me emociona muito, é porque esse espaço onde eu estou fazendo aqui na casa da minha sogra, era o escritório da minha sogra, falecida no ano passado. E ela era exatamente de Barbacena. Mineira de Barbacena, como meu sogro, também falecido no ano passado, era mineiro de Uberaba, uma família com muitos mineiros. Minas Gerais é fantástico. E eu fiquei muito feliz de receber essa mensagem para homenagear um mineiro, homenagear alguém que mora em Barbacena. Não sei nem se seu pai é mineiro, mas morar em Barbacena, Ivo, já me dá boas recordações. Seu Fernando, um beijo, saúde, obrigado pelo carinho, obrigado pela fidelidade, pelo acompanhamento. Espero que humildemente o amigo aqui possa ter lhe dado um bom conteúdo, um bom material, do tanto que eu estudei para isso, do tanto que eu me preparei para fazer isso aqui. É um prazer enorme poder servi-lo, porque eu me sinto como alguém da comunicação em serviço a pessoas como o senhor. Um beijo, que Deus lhe abençoe imensamente e que o nosso Vasco, o Vasco que o senhor viu tão grande, como eu também vi, tenho muita saudade, que esse Vasco possa voltar para dar alegria aos nossos filhos, para dar alegria aos nossos netos, quem sabe. Seu Fernando, um grande abraço, muito obrigado ao Ivo pela oportunidade e dê um grande abraço à grande cidade de Barbacena, da minha querida sogra saudosa Maria Lígia Bertoletti Rodrigues da Cunha. Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno lá no canal Ave Mais, eu estarei presente. Depois tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha e depois tem o AV News ao vivo. Amanhã estarei ao vivo a partir de 9h30 da noite, esquentando as baterias para Vasco da Gama e Botafogo, domingo, 8 da noite. Ó, dia de clássico, dia de clássico. E lembrando, hein, tem Faísca Taon no domingo e no sábado de manhã eu estou montando uma matéria muito especial com o Pedro Seixas, que vai falar da história do CT do Vasco. Como é que surgiu, todas as dificuldades, o que é preciso hoje, um pouco descortinando o nosso CT, tem muita gente que tem curiosidade, o que virá, o que poderá vir, falar também um pouquinho do CT da base que está sendo levantado. Pedro Seixas vai atender a gente. Ele era vice-presidente de obras e engenharia na gestão Alexandre Campelo quando o CT foi idealizado e agora é diretor de projetos especiais na gestão Jorge Salgado, mas vai falar do CT, já que ele é um dos pais dessa criança que hoje abriga os treinos do Vasco da Gama. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E venha com a gente, seja membro do canal, ative o sininho, curta todos os nossos vídeos, é um prazer, tanto aqui no Atenção Vascaínos, como também no AV Mais. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.